canal Ética Pedagógica. Hoje o nosso tema trabalhado vai ser ética. O que é ética? Ética é uma coisa muito fácil que todo mundo sabe o que é, mas na hora de explicar, ninguém sabe a resposta. É na família que damos os primeiros passos. Do mesmo modo, recebemos as primeiras noções de valores morais. Formamos nosso caráter e desenvolvemos nossa personalidade. A primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dessa, acha-se em grande parte sua educação, durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. A mãe oferece, em primeiro lugar, a oportunidade de moldar o caráter da criança, tanto para o bem quanto para o mal. Gente, um fato curioso que me aconteceu semana passada foi que eu fui fazer uma entrevista com um médico, qual nome eu não vou revelar, ética, e assim, ele me relatou um fato muito curioso. Ele me disse que ao consultar uma criança, a mesma falou para ele que a mãe, assim, do nada, ela citou, a minha mãe tá com conjuntivite de mentirinha. Aí o médico, mas como assim de mentirinha? Mentirinha. Aí ele falou, minha mãe passou sabonete no olho para irritar, porque ela estava cansada de trabalhar e ela queria ficar de atestado. Aí o médico olhou, pediu para chamar a mãe da criança, né? Aí falou assim, a senhora acha certa essa atitude? Ela disse, não, eu não acho certo, mas eu estava cansada, enfim, usou alguns argumentos nada convencidos. E aí ele perguntou para a criança, e o que você acha da atitude da sua mãe? Aí a criança respondeu, eu não acho certo não, mas quando eu crescer, eu vou fazer isso também quando eu estiver cansado de trabalhar. E aí vem a pergunta, né, gente? Aonde está a professora dessa criança, como a minha colega citou, nessa hora? Onde ficam os princípios morais e éticos? Não existe, certo? Aí, esse caso, ele foi considerado grave, porque assim, parando para pensar, a criança estava em processo de formação. Qual é a ideia que essa criança vai ter quando ela crescer? Que tipo de exemplo ela vai ter? Esse é apenas um dos casos, mas se formos estudar tantos outros que existem, o nosso tempo. Situações como a que acabamos de ver é que precisamos prestar atenção e ter cuidado, principalmente quando a gente faz ou fala perto das crianças. Tirar proveito das coisas ou das situações, que até mesmo outras pessoas que estão na mesma situação, ou até mesmo em situações piores. A criança vendo aquilo, ela fica com aquilo na cabecinha. A criança vai, a partir dali, ela vai ver o quanto somos individualistas e egoístas. E como eu disse anteriormente, a primeira professora da criança é a mãe. Tudo que a criança vai fazer, ela vai se espelhar nos pais, na família. E agora a gente trouxe aqui conosco algumas convidadas que elas vão explicar alguns temas específicos. Iremos começar com ética na escola. Nós pedimos para alguns telespectadores enviarem perguntas para as nossas convidadas pelo nosso e-mail. E a primeira pergunta é: a ética deveria estar presente em todos os segmentos da sociedade? Quem enviou foi a Ludmila de Goiás. Sim, seja na política, onde nossos representantes estão sendo comparados no dia a dia. Na família, onde os pais estão perdidos na educação dos pais, na educação dos filhos, desculpa. Nos meios de comunicação, quando se vê tanta apelação, precisa muito de algo que encaminhe essas pessoas para um lugar que eles saibam explicar corretamente. No caso, sendo norteador de todas as ações que atingem as pessoas, mas deveria ser ainda mais presente e atuante na educação. Vamos para a próxima pergunta. O que é ser ético para os educadores? Boa noite. Caguito Brasileiro. Boa noite. Freire descreve que a ética deve andar sempre com a educação, justamente porque ela implica a adesão de atitudes e comportamentos que melhorem
Fernanda de São Paulo. A ética é responsável pela possibilidade atributada à escola de conduzir o ser à condição de crítico responsável pelos seus atos. Ser ético para a maioria dos educadores é estar aberto ao diálogo, Vinícius Recandazelo. Então, é oportuno que o professor se mostre aberto e convidativo para o esclarecimento de qualquer dúvida do aluno, bem como do que está se passando na vida pessoal dessa criança ou adolescente. Há muita influência no comportamento de um indivíduo a respeito do que acontece em casa, que é transferido para a sala de aula. Na maioria das vezes, uma conversa individual resolve o problema, pois o diálogo transpõe preconceitos formados e uma conversa com o grupo também pode facilitar muito ou mesmo resolver as dificuldades de indisciplina desses alunos, de violência verbal ou física entre os colegas. Então, para mim, isso é ser ético. Participar e comprometer-se com a prática no âmbito escolar existe muito mais do que uma compreensão da realidade. Sebastiana do Varjão, Distrito Federal. Existe transparência e consciência da verdadeira função e cada ator tem estrutura as suas ações e seus diálogos, vislumbrando uma consciência harmoniosa e ponderada. O que é ética na educação? Roberval João Pessoa. Então, ética na educação é tudo o que eu e a convidada Bianca falamos. Ambos têm que andar juntas para o convívio regular entre as sociedades, isso para proporcionar uma margem de respeito mútuo e a si próprio, havendo assim a responsabilidade de se repassar esses padrões às gerações futuras, que através de instituições de ensino são dadas as bases para a adaptação na sociedade atual, dando-se assim a ética na educação e consistindo nesse objetivo de formação de um indivíduo consciente de seus deveres e direitos dentro de uma sociedade. Agora o nosso outro tema é ética no trabalho docente. Primeira pergunta. O que é preciso para educar com ética? Thales, Sudoeste, Débora. Boa noite, meu nome é Marisa. Para que a educação se exerça com ética, é preciso conhecer bem os alunos a serem educados. Saber onde se quer chegar, de que modo e com que objetivo. Nós temos que ter a segurança de que tudo isso é bom, certo e correto. Qual a importância de educar com ética? Bernardo, Salvador, Bahia. Boa noite, meu nome é Alessandra, vou dar continuidade junto com a Ana. É fundamental o direito à liberdade individual. Isso a gente sabemos e com certeza vamos tentar levar. Além de saber que qualquer tipo de coação a aluno, professor, tem que ser banido das escolas. A importância maior na educação, de educar com ética, é o professor se tornar um parceiro do aluno, qualificando ele, incentivando ele no processo de aprendizagem, porque é influenciando de forma decisiva na qualidade de ensino dele que as relações interpessoais, tanto dentro de sala, vai ser visualizada lá fora. Essa é a nossa maior importância. Ensinar o conceito de ética na escola. Qual a sua importância? Miguel Caldas Novas. A escola tem como objetivo formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade. E falar de ética nada mais é do que referenciar a conduta humana. Aparentemente todo mundo conhece, mas pela própria natureza das relações sociais e do comportamento competitivo do ser humano, muitas vezes acaba sendo esquecido ou deturpado conforme a situação e conveniência das pessoas. Onde encontramos conflitos éticos? Juliana de Guarulhos. Conflitos éticos a gente podemos encontrar em qualquer ação, convívio no nosso cotidiano, tanto dentro de sala, tanto fora da sala, no trabalho, até em família mesmo. A ética é muito mais que as normas práticas. O que o pessoal não entende é que ela não tem que ser imposta. Ela tem que ser argumentada com razões tanto relevantes quanto racionais. Não adianta
forma irracional, uma querendo impor a sua condição, o seu modo de pensar. Isso não é ética. Ética são conjuntos de normas, a gente tem que observar, praticar antes de tudo isso, não tentar impor jamais sua opinião. Cada um tem sua opinião, mas as normas, nem sempre a gente se adequa a elas, assim, eu não posso me adequar, então ninguém aqui se adequa 100% às normas. Esse conjunto de normas serve para a gente ter um espelho, a gente se mostrar o mais ético possível. Entretanto, não pode ser reduzida às normas que existem. Ela deve ser adequada à ação humana, no contexto e na nova própria situação, dentro ou fora de si. Para se trabalhar com ética no trabalho docente, nós precisamos de algumas regras. A primeira é a compreensão do aluno como um todo. Nós temos que torná-los porta-voz das relações estabelecidas em sala de aula. Os alunos eles precisam falar, precisam expor as opiniões deles. Também tem a idealização do perfil de aluno, que é abandonar aquela ideia, aquela imagem do aluno ideal, do aluno perfeito, que não bagunça, que não fala, não conversa na hora das atividades. Temos que abandonar essa ideia. Tem também a fidelidade ao contrato pedagógico, que é obrigatório que não abramos mão, sob hipótese alguma, do escopo de nossa ação, do objetivo do nosso trabalho, no caso, do conhecimento. É imprescindível que tenhamos clareza de nossa tarefa em sala de aula. A visibilidade do aluno quanto ao seu papel é diretamente proporcional ao do professor. Quanto à ação do aluno, é de certa forma um espelho da ação do professor. Portanto, se há um fracasso, o fracasso vai ser de todos. E o mesmo com relação ao sucesso escolar. Experimentação de novas estratégias de trabalho. Nós, como futuros pedagogos, nós precisamos tomar o nosso ofício como privilegiado, pois a gente vai ajudar na qualificação de aprendizagem de futuros alunos, que podem ser futuros pedagogos, médicos, advogados. Então a gente tem que se portar sempre da melhor maneira possível, porque assim como a mãe falou a questão da conjuntivite, o filho pegou tudo como espelho, um espelho negativo, verdade. Se tem um negativo, por que não pode ter o positivo? Basta apenas nós, policiarmos, tentarmos ser o melhor possível. E na sala de aula, ela é um laboratório, e onde a gente tem novas possibilidades todos os dias, porque reinventar os métodos a gente precisa reinventar os métodos e, em certa medida, precisamos também reinventar nossa relação com eles, para que se possa, enfim, preservar o espaço ético do trabalho pedagógico. Idealizar os valores básicos para transmitir nossa ação em sala de aula, a competência e o prazer. Quando podemos e conseguimos exercer esse ofício extraordinário que é a docência pedagógica, por extensão de generosidade e de competência e prazer. Isso se traduz também na maneira como o aluno se exercita em seu olhar de docente para com o professor, para com o docente da escola, para com a família, com os coleguinhas dentro de sala de aula. E o resto a gente pode dizer que é sorte. E por falar nisso, boa sorte para todos nós, porque sabemos que para educar com qualidade é necessário, antes de qualquer coisa, sentir prazer naquilo que se faz. Eu vou falar uma frase que a gente achou e a gente gostou muito dela. A diferença entre um bom e um mau educador não está nos títulos de especialista, mestre ou doutor, mas a atitude e na paixão. Obrigada, boa noite. Eu vou passar a palavra para a Adriana. Bem, gente, a gente viu um pouquinho do assunto ética. Ele é um assunto bem amplo para ser abordado. Se a gente fosse abordar ele como um todo, não daria tempo. Mas, assim, a gente separou esse assunto para ser tratado na escola, na educação. E na educação, a família anda junto com a escola, certo? Então, assim, família e escola trabalhando junto, a gente consegue fazer com que acabe essa expressão antiética, tanto dos professores que vão lá para a escola apenas pelo salário, quanto dos
os alunos que vão para a escola para conversar, para fazer baderna. Então, eu acho que a educação, os professores, os profissionais pedagógicos, eles têm que usar um pouco mais a transdisciplinaridade, fazendo com que o aluno se prenda mais às aulas e se, como é que eu posso usar? Se prenda mais às aulas e que o professor sirva de espelho para ele também, certo? A gente vai finalizar com um videozinho, gente, vai ser um bem rápido. Escola de Ensino Fundamental dos Lobos. Oh, claro. Pronto para o seu primeiro dia? Sim, senhora. Estarei com você no minuto e apresentarei a você a sua classe. Baseado em fatos da vida de Ron Clark. Oi. Que houve, você? Gente, a gente... Pessoal falou que eu aparelho, que era bom. E a gente vai abrir para vocês, se quiserem fazer perguntas, dar opiniões. Ética não é uma coisa que cada um pensa opinião. Pode ficar à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar a opinião? Quer perguntar? Não precisa ser necessariamente ética na educação, gente. Porque ética na educação. Ninguém? Professora? Tem mais informações no jornal do que no slide, tá? A gente quis deixar, como o jornal vai ficar com o grupo, a gente quis deixar bem as melhores informações que a gente adquiriu bem centrado no jornalzinho. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para a turma, né? Posso? Nossa, foi vontade, professora. Posso colaborar com o jornal? Bom, vocês viram que a ética que vai levando, né, vai piscando, vem piscando todos os outros temas. Né? Em algum momento da vida de vocês tiveram alguma atitude antiética? Sim. Que poderia dar um depoimento? E que depois a ficha cai e fala assim, puxa vida, hein? Aula passada, quando você chega, ela já falou. Né? Isso é falta de ética ou falta de educação? Não, apesar do que eu quero aceitar que você estivesse com sono mesmo para a dedicação. Não, mas assim, sério, mas eu não tenho coisa de falta de ética ou falta de educação? falar, eu já fui antiética. Sim, já. Claro. Mas assim, eu fui antiética pensando pelo lado da mãe. Uns dias atrás, a minha filha de 2 anos, ela caiu da minha cama é bem alta, e ela bateu a cabeça
E aí ela passou mal, ela quis desmaiar, ela ficou muito ruim. E o pai dela trabalha no hospital de Ceilândia. E eu liguei pra ele, eu falei, amor, olha, a Sofia caiu, bateu a cabeça, eu tô indo pro hospital, ela tá passando mal. E assim, eu cheguei no hospital, meu marido trabalha lá dentro, o que eu fiz? Aquela coisa básica, entrei, passei na frente de todo mundo. Mas assim, pensando pelo lado da mãe, eu pensei na minha filha. Eu sei que eu fui individualista, que eu não pensei nos idosos, nas outras crianças, nas outras pessoas que estavam lá em espera, não sei quanto tempo, porque eu gostava de Ceilândia, daquele modelo. E assim, o que é que eu pensei foi só na minha filha. A minha mente se fechou só nela. Então eu passei na frente de todo mundo. Falta de cidadania, né? Muita falta, mas aí a Isso mão falou mais alto. Então a gente vê, às vezes, próprios. Na sala de aula, eu mesmo estou fazendo uma situação, mas o aluno, dentro da sala de aula, como é difícil a gente lidar com a diversidade. Olha o pessoal que fala de diversidade cultural aí, né? Dos pluralismo e tal. Olha só, a gente conversa com o aluno. Pessoal, é o seguinte, algum de vocês é assim que o professor conversa, né? Então vamos tentar melhorar isso aqui. Bom, aí o aluno leva para o outro lado. Aí vai para o corredor e olha aqui, a professora Jane, é o seguinte, chegou na turma, ligou para a turma, me discriminou e tal. Aí o professor chamava. Vocês imaginam o quanto isso é prejudicial, tanto ao aluno quanto ao professor. Né? Então nós vivenciamos isso direto. Vocês não estão vendo disso dentro da proposta da escola que vocês trabalharem ou trabalham. Né? E chegarem. Por mais que você use a sinceridade, daquela abertura, certo? Tem sempre alguém que leva para outro lado e vai ter uma atitude antiética com você. É mais sincero o professor chegar e conversar com o aluno, e o aluno chegar e conversar com o professor, né? E falar assim, professor, é o seguinte, eu não gostei da forma que você falou, acho que você foi rígido, e o professor fala assim, bom, eu acredito que tive, né, um nível de voz, mas se você viu dessa forma, agora eu vou me policiar para ver forma. Eu falo, isso acontece no nosso dia a dia, tá? Dentro da educação é dessa forma. Outra questão também antiética, né? Eu não sei se vocês percebem, o professor que chega e começa na enrolação. Vocês falam, tá bom pra caramba, o professor não fala essas coisas, chega, né? Que dera a gente ser, tal. Isso é correto? Não. É terrível. É uma atitude antiética. Eu estou colocando esse professor também como exemplo. Né? O professor que não planeja, que não prepara suas aulas, que chega, faz de conta que está dando aula e faz de conta que o aluno está aprendendo. Aí quando chega no semestre seguinte, não é isso? O aluno acredita que se iludiu naquele momento. Chega no semestre seguinte, puxa vida, o outro professor vai resgatar isso aí, porque a gente trabalha de forma interdisciplinar, cadê o conhecimento do aluno? Não. Aí aquele momento que ele amou aquele professor, ele vai passar a odiar aquele professor. É assim que acontece? Outra situação também, nesse contexto escolar, né? A criança, o aluno, né, que chega e inventa coisas para não fazer determinada atividade. Isso é diário. E qual é a postura, a posição do professor? Exatamente, ele chega e fala assim, tá, você não quis fazer, você teve dificuldade de fazer esse trabalho. Foi assim, a gente tem que ir, sabe, ensinando, isso não ser ético. Se você não teve esse tempo, se você não quis, né, desenvolver essa atividade, eu vou te dar mais um tempo, porque a gente tem menos tempo. O importante é a sua aprendizagem. Então, o professor ele vai trabalhando essa questão da ética com o aluno. Então, a ética, ela é muito abrangente, ela é muito profunda. Não adianta você falar para o aluno o que ele deve fazer se você não faz. Não adianta. Não adianta eu, professora Jane, falar para vocês assim, gente, a nossa profissão exige-nos quantas vezes a gente vai dormir de madrugada, preparando slide, preparando aula e tal.
exige muito da gente. Se eu não faço isso, você não exige de mim. Né? Quer dizer, eu exijo do meu aluno, mas não exijo de mim. Isso também é um fator ético. Tá? Então é muita coisa mesmo que a gente tem para falar sobre ética. Professora, e uma coisa também que eu quero entrar nessa parte da ética, principalmente no contexto de sala de aula, é a respeito dos colegas de sala de aula, aprender a respeitar o outro, principalmente falando no contexto da nossa turma, que às vezes já aconteceu em outros trabalhos, de alguns colegas estar na frente apresentando e os outros colegas estão lá criticando, fazendo cara feia, bocejando, conversando com a outra e criticando a colega, antes mesmo da colega terminar de concluir a apresentação. Isso, para mim, também é a verdadeira falta de ética, principalmente porque nós estamos aqui para ser educador, então a gente tem que começar a se poliar nisso. E nessa sala, já vi em outras escolas também, mas principalmente no nosso curso onde nós estamos fazendo agora, direto acontece isso. Eu já pude conversar com colegas que já saiu da sala mesmo muito contrariada, chateada com isso, e é bom que todos nós começamos a se unir e observar isso a partir de agora com esse conceito sobre ética, né? Isso que você está falando é uma verdade. A partir de hoje, né, esse comportamento, olha só, a nossa postura tem que ser mudada. O pedagogo, ele tem que ser visto um olhar assim muito especial. Não é um olhar qualquer, não, é um olhar muito especial. Eu gosto de ser vista assim. Puxa vida, a professora Jane, ela é professora de tal disciplina, ela ajuda a... Nossa, eu tenho orgulho de ser, eu imagino. Assim como eu tenho orgulho de falar assim, aquele meu aluno, ou aquela minha aluna, excelente aluna, faz pedagogia e tal. Eu tenho alunos que fizeram pós-doutorado, ex-alunos, né? Fizeram pós-doutorado, com orgulho de ver que estão lá no patamar bem, puxa vida, sabe? Pegando o gancho com a nossa colega, essa semana, houve um mal-entendido entre eu e a Deuseli. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a ela na frente de todos, tá? Espero que você me desculpe, porque esse trabalho foi falta de ética também. Fica todo atrapalhado a cabeça, vem uma coisa, vem outra. A gente traz problemas de lá, não que eu tente descontar em alguém, né? Jamais. Mas uma hora acaba que todo mundo pergunta uma coisa, pergunta outra, e a gente acaba soltando uma bomba, né? Então, assim, eu agi falta de ética com ela como aluna e aluna, eu como esteira, ser humano, sem ser colega de sala, te peço desculpas. E que não volte mais a acontecer. Desculpa mesmo, não foi que eu quis, assim, também. Depois ela também falou, então, houve assim, pode ser, a gente fala alguma coisa, ela rebateu com certeza eu de novo, então, assim, desculpa, não é a minha índole, não é a minha índole, eu ia conversar depois com você, mas eu quero falar isso em público, tá? Olha, é isso que nós queremos ver, tá? Essa relação, né? Harmoniosa. Gente, o ambiente de trabalho, o ambiente de sala de aula, o ambiente da nossa casa, tá? Tem que ser um ambiente harmonioso, você sinta prazer de estar naquele lugar. Muito. Né? Imagina você entrar na sua casa, estar num ambiente de conflito, uma falta de ética, ninguém respeita ninguém. Dá vontade de você ficar no ambiente desse? Não. Primeiro está vindo uma energia pesada. Né? Professora toda de cara feia, fica cochichando e tal. Olha a falta de educação, falta de ética, falta de cidadania, falta de um monte de coisa. Só para dar um exemplo, eu me senti assim tão feliz. Eu semana passada fui fazer uma compra, fui dar soco para cá naquela coisa toda. Aí o rapaz me deu o troco e eu fui dando, do jeito que ele me deu o troco, eu peguei o troco e fui colocando para colocar na bolsa. Ele me deu R$10 a mais. Olha só. Eu falei assim, gente, caixa, qualquer centavo de contar. Voltei, eu já estava quase no meu braço. Voltei, falei assim, você me deu o troco errado. Não, confere de jeito, confere você. Você que eu te dei. Ai, meu Deus, pois é, você me deu R$10 a mais. Quer dizer, que ele agradeceu. E eu fiquei feliz, porque eu sei que R$10 para quem trabalha, porque para mim faz falta. Né? R$10 faz falta para mim, para qualquer pessoa. Então é uma questão de cidadania, você dá um exemplo. Outra coisa, mentira. As pessoas que mentem, sabe? Isso é uma falta de ética muito grande. E vai passando, é o exemplo que ela deu.
E vai passando. A primeira escola realmente da família. Se seus pais mentem e inventam coisas, sabe, para satisfazer, inclusive, dentro da teoria da psicanálise, né? Não sei se a psicologia já fez essa abordagem com vocês, mas dentro da teoria da psicanálise, né, nós temos os mecanismos de defesa. Aquilo que a gente se recusa, a gente faz até uma história diferente, até uma vida diferente para que a gente possa suportar aquilo. Então tem pessoas que criam, né, uma personagem, uma outra vida para ela, para justificar as coisas de errado que ela fez. Vocês sabem disso, né? São os mecanismos de defesa. E devemos também lembrar que a falta de ética acontece mesmo, sim, mas normalmente com pessoas que convivem muito, no caso como nós temos todos os dias, como na família, na escola, tem a falta de ética que pode ocorrer a qualquer momento, qualquer pessoa isso pode acontecer. Como aconteceu com nossos colegas de sala, pode acontecer na minha casa, com a minha mãe, pode acontecer você na rua, com outra pessoa também. Isso é cotidiano, mas acontece mais no dia a dia, mas com pessoas que você mais convive, a falta de ética, tanto na escola como na família. Vocês sabem a origem da ética? Como foi que ela surgiu? O estudo sobre a ética? Vem do grego, vem sobre... De onde? Do grego. Acho que vem do grego, estamos no significado, sobre o jornal. O termo ética deriva, vou ler, tá? Deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Norteia a conduta humana, de caráter. É o norte, né? A gente já está falando que fulano de tal não tem caráter, né? Por quê? Porque não ter a personalidade dele é totalmente, né, fora daquele contexto que a sociedade exige, né? Por isso, professora, que é importante quando a gente fala que o caráter da criança é construído até certa idade, tanto os pais como nós, professores de jardim ou alfabetização, dá esse exemplo, porque é o nosso futuro. E assim, pegando um pouco do que a Bia falou, acontece em qualquer lugar. No filme de cinema, às vezes você está com seu filho não paga mais meia, mas você fala, não paga meia. Você está ali, você corta fila. A gente convive com isso diretamente, dentro do ônibus, indo para o trabalho, voltando, dentro do trabalho. Eu sou operadora de caixa, como a senhora falou, às vezes eu estou ali atendendo os alunos da UNB, vira e mexe, vem um querendo tapear a gente, não que é de um grupo, é de outro. Às vezes a gente tenta fazer nosso trabalho e eles acham que a gente, às vezes até é mau caratismo, que a gente está roubando para a UNB. Teve lá no meu serviço, teve um aumento dos visitantes. Porque assim, o principal atendimento da UNB no RU é o público estudantil, que é o principal alvo da UNB. Só que a gente também atende visitantes. Só que era R$5. Uma alimentação que é feita por nutricionista, a cozinha é impecável. Não é fácil fazer comida para mais de 5.000 pessoas, não fica a mesma delícia que a gente faz em casa, mas é uma alimentação balanceada, servida, feita por nutricionistas. Aumentou para R$10. A primeira vez que eu fui falar que aumentou R$10, a mulher virou para mim e falou que eu estava rodando. Simplesmente assim. Quando assim aumentou o que eu comprei aqui era R$5. Eu falei, senhora, a gente teve um aumento do CAD, que é nosso centro de administração, a gente foi rever, porque a gente, agora eu tenho o grupo 1, é isento, não paga nada. E ela não aceitou, ficou revoltada. Só que assim, eu tenho que fazer o quê? Mantive minha postura e encaminhei para a direção. Eu não posso ficar em conflito, impor a minha opinião e impor o meu trabalho. Cada um tem sua opinião, mas ninguém, a ética ela não está aqui para ser imposta. A norma, cada um segue ou não. Ninguém, gente, numa fila de cinema, no shopping, pegar um ônibus. Quantas vezes a gente está sentado assim, chega um idoso, nem sempre a gente levanta, fazendo a cidadania ser correta. Então, assim, esse gancho a gente tem que pegar mais organizado. Resolvendo o problema do Detran, de documentação e tal. Exige que o Detran, vamos na hora. Na hora de 100 anos, o Detran começou a falar a tinta. Eles estão no norte, né? Era lá no shopping, gente, pra caramba. Chegou uma moça com aquele desse campo, grávida, sabe? Um monte de universidade, nenhuma mudou para pagar para
lado crítico é outro problema sério, né? Aí vem a questão do globo, por exemplo. Você está vendo, fulano não faz, eu também vou fazer. Se o brasileiro dá um jeitinho, fulano tem um jeitinho, também vou dar. E por aí vai, pois é. Aí tem gente que está na biblioteca, pega um livro emprestado, acaba levando o livro também com ele, esconde lá e vai. Então, são situações que nós, professores, vocês, têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês vão realmente ajudar na formação da personalidade do caráter dessas crianças, né, junto com a família. E se por um acaso a família da escola, vocês vão ter toda a obrigação de dar lição para a família também. Falar, olha aqui, mãe, é o seguinte, né, nós estamos ensinando isso, a nossa proposta é começar a falar, para ver se, né, traz a família para o lugar. Por mais que você quer qualificar o ensino, com carinho, com amor, também tem que ter um momento certo para intervir. Tem que ter essa intervenção diretamente com o professor, é educação mesmo. A gente vai na escola para fornecer educação de qualidade mesmo. Tá bom. E aí? Ao vídeo, gente, a gente só vai passar o vídeo, tá bom? Passar o vídeo. Muito interessante, Eu sou o senhor. Qual o seu nome? Muito prazer. Olha, me desculpe, eu sou muito esquecido. Como é o meu nome mesmo? É senhor Claro. Viu? Você aprendeu alguma coisa. Vamos tirar você daqui. Senhor Claro. Sim. Você vai ser nosso novo professor? Escola Fundamental do Parque. Vamos para a aula, atenção! Explica, moleque! Vai a merda! Vem aqui, Steve! Ok, vamos ver. Não me segura, não! Parou! Deixa eu mentir um pouco pra mim essa já! Tô brincando não, moleque. Nós somos moleque. Senhor Salvador, mas que diabo? Esse menino é seu avô? Não é mais. Se for embora, não volte mais. Fique com esses seus pipetes. Eu fico no caminho. O objetivo próximo é... O objetivo é não esquecer. Para você ter no próximo, eu sei que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação da formação de carreira, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade. Então, olha só, presta atenção, que a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. wenn Sie Lehrer sind. Tanja, 6. Aber nicht traurig. Wird bestimmt das nächste Mal besser. Ja? So.
hier auf den Ton. Vídeo mais antiético. Hallo, willkommen zum Geometrieunterricht. Para no vermelho? No vermelho?